Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ângela Aparecida Santos, sou engenheira agrônoma, mestre em estudos rurais aqui pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e atualmente discente de doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal dessa mesma instituição. Estou com a orientação aí do professor doutor Enilson de Barros Silva. E hoje a minha abordagem aqui é sobre a caracterização dos nutrientes para plantas e leis da adubação. Então, para introduzir o assunto, eu trouxe alguns pontos importantes aqui, e o primeiro deles é a capacidade das plantas em absorver elementos do meio ambiente e convertê-los aí em componentes celulares importantes, como, por exemplo, a absorção aí de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre para a produção de proteínas. Muitos desses nutrientes aí, desses elementos ditos nutrientes, são caracterizados como essenciais. Isso porque, na ausência deles, a planta não completa o seu ciclo. A fonte principal aí desses nutrientes para a planta é o solo, mas muitos nutrientes são fornecidos também por meio da chuva e por meio da atmosfera e etc. É importante a gente conhecer a dinâmica desses nutrientes para a gente saber estabelecer um bom manejo, da adubação aí das culturas, visando uma alta produtividade e menor custo de produção. Então, visando essa alta produtividade, as plantas têm que ser bem nutridas, tem que ser fornecido para elas ali os nutrientes que elas precisam por meio aí do uso de fertilizantes. Esses fertilizantes vão disponibilizar para a planta, via solo, principalmente, os nutrientes que ela precisa para o seu pleno desenvolvimento. E eu sei a quantidade de nutrientes que eu tenho que fornecer no solo por meio do fertilizante, conhecendo esse solo. E o melhor método aí para a gente conhecer o solo é a análise do solo, a análise física e a análise química desse solo. Tendo em mãos essa análise do solo, eu conhecendo esse solo, isso me possibilita estabelecer ali um programa de adubação para aquele solo, de adubação, de correção de acidez, por meio da prática da calagem. E quando a gente fala de adubação, é muito importante a gente lembrar de duas leis básicas que regem a prática da adubação. E sempre que a gente vai realizar esse processo visando alta produtividade das culturas, a gente precisa de levar em consideração essas leis. Então, o objetivo aqui desse vídeo, os objetivos, consistem em discutir a caracterização de nutrientes para as plantas e discutir as duas leis básicas que se aplicam à adubação, que é a lei de Lieb, ou a lei do mínimo, e a lei dos incrementos decrescentes. Quando a gente fala de caracterização de nutrientes para as plantas, já nos remete àquela classificação clássica lá dos nutrientes essenciais, macro e micronutrientes. Então, vamos entender aqui o que caracteriza um nutriente como essencial. Então, o Arnold e o Stout, em 1939, ele aponta 3 características básicas que identificam um nutriente como essencial. A ausência na planta vai fazer com que ela não complete o seu ciclo, aquele nutriente cuja deficiência pode ser corrigida e aquele nutriente que é importante para a nutrição da planta. Só que aí o Stein, em 1975, ele fala como sendo essencial aquele elemento que vai compor uma molécula importante para a planta, uma molécula que é um constituinte essencial para a planta. E como exemplo aí a gente tem, por exemplo, o magnésio compondo a clorofila. A planta precisa da clorofila para fotossintetizar. Os nutrientes essenciais, eles são esses que estão ilustrados aqui. A literatura fala do último a ser inserido na lista dos essenciais, o cloro, mas já tem atualização trazendo o níquel. Então, o níquel é o último nutriente inserido aí na lista dos essenciais. E é importante a gente enfatizar que o nutriente que é importante para uma ação efetiva de uma bactéria que se associa a uma planta, por exemplo, ele não é essencial para aquela planta, ele é essencial para o pleno
para a plena ação daquela bactéria e não para a planta. O cobalto fornecido à cultura da soja, por exemplo, ele é importante não para a soja em si, mas ele é importante para a bactéria fixadora de nitrogênio que está associada à cultura da soja. Para a gente entender aqui a classificação de macro e micronutrientes, eu vou retomar aqui essa ilustração que eu apresentei anteriormente. Então, os micronutrientes são aqueles nutrientes exigidos em menores quantidades pela planta. Eles são essenciais, são importantes para que a planta complete o seu ciclo, mas as plantas exigem eles em menores quantidades. Enquanto que os macronutrientes são os nutrientes exigidos pelas plantas em grandes quantidades. Então, a gente tem aqui os macronutrientes, né, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o cálcio e o magnésio. E os micronutrientes, a gente tem aqui o ferro, o manganês, o cobre, o zinco, o molibdênio, o boro, o cloro e o níquel. Conforme eu falei, o níquel foi o último a integrar a lista aí dos essenciais. E nós temos aqui o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, também exigido em grande quantidade, tal como os macronutrientes, mas eles são classificados como não minerais. E além desses nutrientes importantes, né, essenciais, a gente tem os nutrientes benéficos. São os nutrientes que a ausência deles não vai comprometer a produtividade, mas eles vão trazer algum benefício para a planta caso eles sejam fornecidos para ela. Então, a fertilidade, ela requer uma atenção especial e o conhecimento, sobretudo o advindo aí das pesquisas, é importante tanto para a prática de correção do solo, né, no que diz respeito aí a acidez, por exemplo, né, a prática da calagem, quanto para a adubação. Isso porque os solos cultivados no Brasil, né, 70% deles aproximadamente apresentam alguma limitação aí relacionada à fertilidade do solo. E realizando-se uma boa prática de correção desse solo de adubação, esses solos até então improdutíveis, eles podem se tornar aí bons produtores de alimentos. Quando a gente fala de fertilidade do solo, a importância da fertilidade, é claro que a gente não está falando desse fator sozinho, isolado, né? É claro que a gente sabe que a fertilidade do solo ela é importante estar alinhada aí com outras práticas, como a irrigação, o cultivo intensivo, o uso de variedades produtivas e manejo eficiente do solo como um todo. Esse conhecimento, né, de fertilidade do solo, alinhado a essas práticas aí, tem resultado em ganho significativo em produtividade. Tem registros aí de que esses ganhos aí são superiores a 50%. Então, essas práticas que eu acabei de mencionar, e juntamente com o conhecimento, elas são importantes aí para um resultado significativo em termos de produtividade. Quando a gente fala de fertilidade do solo, é muito importante sempre a gente lembrar que o ponto de partida para o estabelecimento de um bom programa de adubação é a análise química do solo. E ela é muito desprezada por agricultores e até por muitos técnicos. E isso leva a situações em que conduz o agricultor ou mesmo o técnico a fazer um uso inadequado de fertilizantes, colocando no solo ali uma quantidade inadequada de fertilizante, que vai trazer como consequência não só o baixo retorno econômico, mas também problemas ambientais. Então, com o uso excessivo de fertilizantes, por exemplo, a gente tem aí uma consequência clássica conhecida, que é a eutrofização de rios e lagos. Quando a gente fala de adubação, além, né, do ponto de partida principal que eu acabei de mencionar, que é a análise química do solo, a gente precisa se nortear, né, a gente precisa de retomar as leis básicas de adubação, que é a lei do mínimo e a lei dos incrementos decrescentes. Então, nesse momento aqui, o meu foco é na lei do mínimo. Então, a lei do mínimo, ela foi formulada por Leibniz em 1862. Então, nesse momento aí, né, na formulação dessa lei, Leibniz diz que a produtividade das culturas é limitada pelo nutriente que estiver em menor disponibilidade no solo, mesmo que os demais estejam em níveis adequados. E a figura clássica dessa lei aí é esse barrilzinho,
que mostra exatamente o que formula essa lei, né? Que diz que mesmo que os demais estejam em quantidades adequadas, faltando um estando em quantidade inadequada, a produtividade da cultura será comprometida. Para a gente ilustrar aqui uma situação de aplicação da lei do mínimo, eu trouxe essa tabela aqui com dados da produção de massa seca de Braquiária decumbens em uma condição em que recebe adubação nitrogenada e adubação potássica. Aqui, onde não há aplicação de potássio, ela não responde em produção de massa seca, ainda que haja aumento gradativo aqui da dose de nitrogênio aplicado. Então, aqui aplica-se bem a lei do mínimo. Houve um fornecimento suficiente de nitrogênio, mas faltou o de potássio. Então, a produtividade da planta, conforme Leib, ela é comprometida, mesmo que todos os demais nutrientes estejam em quantidades adequadas. Se faltar a planta não vai responder em produtividade. A lei do mínimo tem uma importância significativa, sobretudo em exploração agrícola visando alta produtividade, né? E o que remete essa lei nos faz pensar a importância de considerar a disponibilidade de nutrientes que às vezes julga até nem ser tão importante para a cultura, né? Como enxofre, magnésio e outros micronutrientes que a planta exige às vezes em quantidade bem pequena. Quando a gente fala de manejo da fertilidade do solo, é importante considerar essas duas interações da fertilidade com a irrigação e da fertilidade com variedades melhoradas, variedades produtivas. Para a gente exemplificar isso aqui, eu trouxe esse caso aqui desse gráfico que ilustra o efeito da adubação nitrogenada na produção de couza em cultivo sequeiro e irrigado. O que se observa aqui é que quando se adiciona 168 kg de nitrogênio, a produção no sistema de cultivo irrigado ela é 4 vezes maior do que a produção numa condição de cultivo de sequeiro. Ou seja, aqui, por mais que o fornecimento de nitrogênio esteja adequado, faltando água, a planta não vai responder em produtividade. Preciso que, para a planta responder bem, né, retomando aqui a teoria de Leib, tanto água quanto o fornecimento de nutrientes teriam que estar adequados. Vamos falar, a partir de agora, da lei dos incrementos decrescentes. Mas antes disso, nós vamos fazer alguns apontamentos importantes. Então, a aplicação de fertilizantes no solo, ela deve levar em consideração o potencial de extração e de exportação das plantas. E devem ser fornecidos nutrientes de forma a estabelecer um equilíbrio de nutrientes no solo. Os nutrientes devem ser fornecidos para a planta na quantidade ótima para o seu pleno desenvolvimento, levando em consideração o que tem de disponível no solo, né, o que eu conheci a partir de uma análise desse solo e o que é requerido pela planta. E claro que para isso aqui a gente se norteia, a gente se orienta pelo quinta aproximação, né, que é a bibliografia básica que nós temos sobre esse assunto. O que se espera é que um solo deficiente, ao receber fertilizante, responda aí com um aumento na produção das culturas. Ilustrando aqui a lei dos incrementos decrescentes, a gente tem essa curva aqui de resposta do algodão ao fornecimento de nitrogênio para cada aumento de 10 kg. No início, temos aqui uma elevada resposta da cultura, né? À medida que vai sendo adicionado fertilizante, à medida que vai sendo adicionado nitrogênio, a partir de certo ponto, esse ganho cai. Então, ocorrem aí os ganhos decrescentes.
de forma que eu vou continuar fornecendo fertilizante, eu vou continuar fornecendo aí o nitrogênio, mas a planta não vai me responder de forma equivalente ao que eu estou fornecendo para ela. Então, eu vou estar gastando dinheiro nesse caso aqui, eu vou estar fornecendo e ela entrou aí no dito consumo de luxo, ela vai consumir, mas ela não vai responder de forma equivalente à altura do que eu estou fornecendo e do que eu estou gastando. Então, a melhor relação custo-benefício não significa máxima produtividade. Deve-se buscar aí a produtividade máxima econômica, que é em torno aí de 80% a 90%. Né? E a literatura traz aí que esse deve ser o referencial para dimensionar a adubação. Continuando a ilustração, a gente tem esse gráfico aqui, que mostra as respostas elevadas iniciais da planta até chegar a uma produção máxima. A partir de certo ponto, começam a ocorrer os ganhos decrescentes, que eu falei anteriormente. A planta, ela consome o que é fornecido para ela, os nutrientes que são fornecidos para ela, mas ela não responde de forma equivalente. Então, em termos de considerações, o fornecimento de nutrientes é importante para o pleno desenvolvimento das plantas e esse fornecimento adequado ele vai ocorrer por meio da prática da adubação. E uma adubação equilibrada requer a aplicação das leis, lei do mínimo e lei dos incrementos decrescentes, e é com um bom manejo da fertilidade do solo, com a prática da adubação, conhecendo bem esse solo, a partir de análise de solo, que nós podemos chegar aí a uma boa produção agrícola, com maior retorno econômico e menor contaminação ambiental.